Olá, boa tarde. Há mais ou menos 2 anos e 4 meses atrás eu fiz uma live junto com Cíntia, né? E junto com a minha acompanhante, minha prima, né, Joyce. E nessa live a gente falou sobre, né, o meu trabalho de parto, sobre o meu parto. E assim, quando a gente falou sobre isso, eu tinha uma visão. E uma visão e quando a mente da gente expande, ela nunca mais volta a ser a mesma, né? Como diz Albert Einstein. Então, a partir desse momento, muita coisa veio se encaixando. E agora eu queria, né, nessa live, falar sobre todas essas transformações que eu passei, não só nesses 2 anos e 4 meses depois que Maia nasceu, né, mas as transformações que vinham acontecendo antes e que agora eu acredito que eu estou cada vez mais integrando cada uma delas, né? Quantas de nós muitas vezes passamos por situações, tanto na nossa vida cotidiana, quanto na nossa gestação, no nosso trabalho de parto, que não precisam ser assim, que podem ser diferentes e que muitas vezes não são diferentes porque falta a informação, falta nós buscarmos também essa informação, buscarmos outras possibilidades, né? Eu lembro que uma das coisas que eu falei com Cíntia logo quando eu comecei a fazer o acompanhamento com ela me passar sobre a questão do trabalho de parto e tudo, eu lembro que eu falei com ela, Cíntia, eu quero sentir algo mais além da dor, né? Porque para mim foi passada essa questão de que o trabalho de parto era muito doloroso, né? É tanto que de Sofia, que foi minha primeira filha, que hoje está com 13 anos, eu lembro muito bem da dor. E minha mãe, quando foi para mim ir pro hospital, ela falou, enquanto você não sentir uma dor insuportável, não adianta a gente ir que não tá na hora. E assim eu fui esperando. E a dor é uma coisa que é relativa para cada mulher, né? É tanto que quando realmente eu senti a dor, ela já estava quase nascendo. Eu cheguei no hospital também de Sofia, ela já estava quase nascendo. Diferente de Maia, né? Que eu senti também a dor, mas que eu consegui perceber os movimentos dela, né, na parte do expulsivo e de tudo mais. E o que eu quero trazer mais nessa live não é nem a questão do trabalho de parto em si, né, mas de toda a preparação que eu tive e também da busca que eu fiz depois que Maia nasceu, né? Antes de Maia nascer, algum tempo atrás, eu já estava buscando a questão do autoconhecimento, né? Eu entrei em contato com o livro Mulheres que Correm com os Lobos e eu estava numa busca incessante de mim mesma, né? Tanto que no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarice fala disso. É como se eu tivesse com uma fome da alma. Eu estava buscando por mim. E me envolvi muito nessa questão do autoconhecimento, de ficar mais recolhida, buscando, né? E teve muitos desafios nesse período. E aí, quando 9 meses antes, né, de eu engravidar, eu parei de tomar o anticoncepcional, que já não estava me fazendo bem há algum tempo. E comecei a observar meu ciclo através da mandala lunar, né? Que é uma coisa que eu já trouxe aqui até um pouquinho para vocês. E a partir dessa observação do meu ciclo, de entrar em contato, né, com a minha ciclicidade, muitas coisas foram desenvolvendo. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu caí naquela que eu já contei algumas vezes aqui, né, naquele mimimi, naquela de falar, e agora? O que eu vou fazer? Agora que minhas filhas já estavam crescendo, que eu podia, né, ter um tempo para mim buscar esse serviço, eu ia ser mãe de novo. E aí foi onde eu percebi que, na verdade, eu sempre fui mãe e nunca ia deixar de ser mãe, né? Oh, meu Deus, o que foi? Então, aí, ó, a mãe tentando fazer uma live e a filha querendo participar. Então, eu percebi
que era uma questão minha, interna minha, de conseguir integrar a maternidade com o meu trabalho. É tanto que desde quando Sofia nasceu, eu sempre busquei isso e para mim sempre foi difícil essa questão de integrar as duas coisas. E aí quando Maia nasceu, veio a questão do puerpério, né? Que eu só descobri também através de Cíntia, que me falou: Flávia, você tá no puerpério. E o que eu conhecia? Eu conhecia só da questão fisiológica, né? Do resguardo que as nossas mães falavam, né? Os 45 dias que você precisava de descansar, de repousar para o seu corpo ir voltando. Só que além disso, né, tem a questão emocional, tem essa questão dessa integração da mulher, da profissional, da esposa. E aí, quando eu estava nesse terceiro puerpério, é que eu percebi, né, que eu estava nessa questão há muito tempo, né, de integrar essa questão da mãe, da mulher e da profissional. A terceira gestação só veio potencializar isso, que já tinha duas, né? Eu já tinha passado por 2 puerpérios e não tinha conseguido integrar, não tinha conseguido superar. Eu tinha me colocado como mãe, né? Mas eu não tinha conseguido integrar os outros aspectos. E foi nessa busca, né, de entender o que estava acontecendo comigo, que eu encontrei a professora Karina Souza, né? Foi a professora que eu fiz o curso de formação em psicologia do puerpério emocional. Esse curso foi junto com a Faculdade Federal de Brasília, se eu não me engano. E aí a gente pegou, e aí assim, antes disso eu tinha descobrido a Comunidade Renascidas, que é um grupo que ela tem para mulheres que estão passando por esse puerpério, né? E assim eu comecei a olhar para essa questão do meu puerpério, daquilo que eu precisava integrar e trabalhar em mim. E aí logo em seguida ela abriu a primeira turma, e eu fiz parte da primeira turma de formação, né, de psicologia do puerpério emocional. Tá, depois eu coloco a música para você escutar. E aí nessa busca minha, né, de integrar essa questão do puerpério, eu fui descobrindo outras ferramentas, né, descobrindo outras formas, a necessidade da mulher, que a mulher tem, né, da reposição de vitaminas, de suplementação, fui entendendo a questão dos hormônios, a mudança, a questão do baby blues, né? Nós fizemos até uma live, eu e a Patrícia, onde a gente falou sobre, né, o puerpério emocional. E assim eu fui integrando isso em mim, né? Eu fui trabalhando isso em mim. E é um processo, é um trabalho mesmo de você olhar. Porque muitas vezes, pela cultura, né, é mais fácil você ir lá e agendar uma cesárea. Pela nossa cultura, é mais fácil, né, você não buscar informação e deixar passar esse puerpério. Calma que vai passar. Mas não é bem assim. Passa. Você vai... na verdade, não passa. Porque você vai continuar sentindo esses conflitos que o puerpério traz. Esses conflitos são coisas que você já estava vivendo. E o puerpério, como é um período que faz pra gente olhar para nós mesmas, isso se intensifica, né? Porque é uma nova vida. É como se durante 9 meses a gente estivesse gerando uma nova vida. Leva lá pra Pia, vou colocar pra você. Gerando uma nova vida e de repente você percebe que essa nova vida vai mudar muita coisa em você. E você precisa integrar não só essa nova vida que chega, tanto do bebê, quanto essa nova vida na questão da família, do trabalho, de você olhar para você e falar: peraí, eu quero mesmo voltar a trabalhar? Ou eu quero passar um tempo com minhas filhas, né, que foi o meu caso. E entender esse processo seu e não ficar se culpando e se cobrando tanto. Porque muitas vezes é da vontade da mulher ficar dentro de casa com os filhos. Mas tem essa cultura, mas tantas mulheres, e realmente, né, tantas mulheres lutaram para ter o seu espaço, para ter o seu lugar no mundo, e de repente eu não quero isso e eu quero ficar com as minhas filhas. Partes nossas
né? Como Jung disse, nós somos várias partes. Partes nossas vão brigar dentro da gente, querendo, uma querendo ir para o mundo trabalhar, outra querendo ficar com os filhos. E foi entender isso, né? Essas várias partes, que através do curso das deusas, né? Eu fiz um curso sobre deusas com a doutora Francis, que eu fui, e depois fiz alguns outros processos terapêuticos com a professora Karina Rodrigues, né? Nessa questão das deusas. O que são as deusas? Não são uma divindade, são aspectos do nosso inconsciente, aspectos da nossa psique que estão ali dentro em conflito muitas vezes, né? Uma querendo ir para a luta, trabalhar, a outra querendo sentir prazer e desfrutar a vida, a outra querendo sua individualidade, outra querendo ser mãe, a outra querendo seu status, se colocar no mundo, a outra querendo seu momento de meditação, de intuição, de ter o seu lar, né? Não só esse lar físico, mas como esse lar interno, de conseguir voltar para si. Então, foram várias coisas que eu aprendi nesse processo, né, que me trouxeram até aqui. Me trouxeram a esse processo de começar a integrar, né? Tanto que na hora que eu pensei em fazer esse vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo e coloco no Instagram e depois, nem que foi por partes. Mas depois eu falei, por que não fazer uma live? Por que não colocar isso logo de uma maneira... E aí é onde eu vou vencendo esses conflitos dentro de mim, né? De poder se expressar, de poder falar aquilo que eu acredito, né? Da maneira que aquilo foi e está sendo para mim. Então, esse processo do puerpério emocional, eu acredito que agora eu estou conseguindo integrar esses 3 puerpérios, né? Da minha primeira, da minha segunda e da minha terceira, né? Eu resolvi fazer essa live agora, por quê? Porque agora a Maia já desmamou, né? Foi um processo, eu queria trazer um pouco disso também, né? Porque o desmame é uma desconstrução, né? Nós construímos com eles durante um tempo a amamentação. O vínculo nosso maior com os nossos filhos é primeiro através da amamentação, né? Se chorou, se tá sentindo uma coisa, geralmente a gente coloca no seio. E então a gente vai desconstruir, trazendo outras coisas que vão nos integrar com esses nossos filhos, fortalecer esse vínculo, sem ser através da amamentação, né? E por aqui é através da leitura, é através de assistir um filme junto, é através do colo. Então foi através desses processos de mudar, em vez de amamentar, é tanto que agora para dormir ela me pede, mãe, lê uma historinha para mim. E assim, ela já tá decorando as historinhas, porque tem as historinhas que ela gosta mais, então ela já tá decorando algumas historinhas. E isso também, as histórias, né, foi uma das coisas, os contos, né, como eu trouxe a Mulheres que Correm com os Lobos, os contos também foi um processo de eu olhar para mim mesma, de eu entender esses meus ciclos, essas minhas fases, né, entender as fases da minha vida também, porque quando a gente tá no puerpério, muitas vezes a gente tá ali querendo ir para fora, querendo ir para o mundo, preocupado em como a gente vai trabalhar, como a gente vai ter essa independência e ter esse dinheiro. Foi até um post que eu fiz esses dias falando sobre isso. E assim, muitas vezes as pessoas que estão, né, no digital trazem esse serviço no digital, o artesanato, trazem diversas possibilidades, a venda, várias coisas que você realmente consegue estar com seus filhos em casa e trabalhar. Só que enquanto você não consegue integrar isso dentro de você, você ainda vai ter conflitos com isso também, mesmo você tentando trabalhar dentro de casa. Eu falo por experiência própria, né? Quantas coisas eu já tentei fazer, que eu já tentei desenvolver, mas enquanto eu não consegui integrar, né, essa questão do serviço, do trabalho e me organizar, tanto como mãe, como trabalho e estudo,
A gente se sente muitas vezes culpada, né? Mesmo estando, porque você vai estar fisicamente, sim, no mesmo espaço que os seus filhos. Mas esse trabalho, esse estudo vai exigir de você um momento que você precisa também, né? Então você vai precisar se organizar e entender quais são suas prioridades. E talvez logo quando um bebê nasça, nos seus primeiros meses, isso seja impossível. A não ser que você tenha uma rede de apoio muito boa, uma rede de apoio muito presente, muito alinhada com aquilo que você deseja. Mas mesmo assim, ainda vão ter momentos nesses 6 primeiros meses que a criança precisa muito da mãe. Então é difícil você conseguir conciliar essas duas coisas. E precisa sim desse tempo, né? E o bebê está desenvolvendo. Outra coisa que eu vi durante, né, a questão da formação do puerpério é sobre esse desenvolvimento. E essa questão do desenvolvimento do bebê, dos aspectos emocionais que a gente passa, tudo isso veio me trazendo e veio me despertando mais a vontade, né, de buscar conhecimento. E assim, né, eu tô fazendo uma pós em psicanálise e esses dias agora, né, eu participei de um concurso e estou fazendo uma pós em psicologia junguiana com a professora Karina Rodrigues pela Faculdade Iguaçu. E aí eu tô fazendo essa formação. E essa formação também me trouxe essa visão ainda mais profunda sobre essa questão de olhar, né? Olhar nossas sombras, olhar aquilo que a gente realmente quer. Porque a cultura, né, traz uma linha, traz um conhecimento, né, que foi sendo construído. E quando a gente se torna mãe, a gente precisa olhar para aquilo que realmente faz sentido para a gente. E muitas vezes desconstruir algumas coisas que são culturais, né? Desconstruir a questão de você realmente precisa trabalhar fora? Ou você está fazendo isso pela cultura que te impulsiona aí? É mesmo um desejo seu, né? É uma coisa que para você é importante? Ou você prefere ficar com seus filhos e tem essa disponibilidade de ficar? Né? Porque muitas vezes a gente até quer, mas a gente precisa. Então, a superação do puerpério me trouxe muito essa questão de olhar para aquilo que eu quero e saber aquilo que realmente é necessário. E soube também desfrutar, que é uma coisa que a professora Karina Rodrigues fala muito, sobre desfrutar aquilo que eu tenho, né? Sobre aproveitar aquele momento. Porque quando a gente pensa nos nossos filhos, na nossa impermanência nessa vida, a gente percebe o quanto a vida passa e aí a gente realmente não aproveitou. Buscando, né, outras coisas, buscando o status que a cultura impõe, a gente acaba não desfrutando daquilo que a gente tem e realmente faz sentido pra gente. Então, pra mim, a questão do puerpério emocional, dessas formações que eu tô fazendo, estão me trazendo muito esse olhar para aquilo que eu realmente quero, para aquilo que é o caminho que a minha alma deseja, né? E ir percebendo e integrando e largando muito essa questão de mas eu faço assim, porque fez assim, porque isso assim, de culpar, de vitimizar, de querer colocar tudo muito pesado, né? Um olhar, o puerpério emocional fala, nessa formação que eu fiz, fala muito sobre isso, sobre se responsabilizar, né? De ter essa maturidade de olhar para a nossa realidade, né? E se responsabilizar por aquilo que a gente deseja, né? Se a gente tem um filho, é porque é um desejo, né? É um desejo. Então, por que não, né, se dedicar àquele momento ali que o filho tanto precisa para o seu próprio desenvolvimento? Porque se um bebê nasce e não tem esse suporte emocional e físico da mãe, ele não vai se desenvolver, né?
E assim, é difícil? É. Ninguém falou que ia ser fácil. Porque durante a gestação, você começou a construir, né, um novo ser. Junto com a graça divina, a gente está dando a luz, a vida a um novo ser. E os primeiros anos de vida também faz parte dessa constituição desse ser. Então é um processo, é um trabalho, né? É um serviço, é um sacrifício, como diz a professora Karina Souza, muito importante, né? Que a gente precisa realmente essa sensibilidade de olhar e falar, e olhar a responsabilidade e a maturidade que precisa ali para que esse bebê se desenvolva, para que essa vida se desenvolva, cresça e, né, com o passar do tempo, vá construindo o senso do si mesmo que eu trouxe, né, naquele pequeno pedacinho que eu falei sobre o filme Divertidamente 2, né, que na adolescência eles começam, né, a desenvolver esse senso de si mesmo e a ir para a vida. Então tudo são ciclos. Quando a gestação, né, o parto, o puerpério, a primeira infância, a adolescência, são ciclos que vão passar. E nós, como mulheres, estamos muito em contato com esse ciclo, né? Todos os meses nós estamos em contato com esse ciclo. Muitas vezes pela cultura, novamente, pela sociedade, nós mascaramos esse ciclo através do anticoncepcional, né? Mas nós estamos em contato constante com esse ciclo. Nós precisamos desse momento, assim como a lua, de crescer, se expandir, e também desse momento de se recolher e de olhar para si e de deixar aquilo que não faz mais sentido para tornar crescer e se expandir. Nós estamos nesse ciclo durante todo o momento. E nós precisamos desse contato com esse ciclo para que a gente consiga integrar cada vez mais esse feminino, essa alma, essa essência, né, de ser mulher. E assim, fui muito movida pelo acontecimento nessa marcha dessas mulheres lá em Vaza da Palma, né, que eu não tive como ir, mas pelo que eu vi foi uma coisa muito bonita. E realmente é isso, é a gente desconstruir coisas que não fazem sentido mais. E a gente só consegue desconstruir quando a gente olha para aquilo e a gente percebe o que não faz mais sentido, né? O que pode ser diferente, buscando novas possibilidades. Os contos, os mitos, o autoconhecimento, o tarô, as cartas. Existem infinitas possibilidades. O estudo, né? O conhecimento do seu próprio ciclo, de entender a si mesma. Tudo isso trazem possibilidades daquilo que a gente pode ser e daquilo que a gente pode construir. Dizem que a gente passa um pedaço da vida enchendo nossa mochila de coisas e mais um pedaço, e o restante da nossa vida esvaziando daquilo que realmente não é mais necessário. Então é olhar para a nossa cultura, olhar para a nossa realidade e construir a vida que faz sentido para cada um de nós. Porque nós estamos em sociedade, mas nós somos seres únicos e individuais, né? Cada um com a sua individualidade, cada um com aquilo que faz sentido para a alma, para o coração, né? Buscando sempre ser generoso, justo, realizador, buscando o belo, né? Que essa é a busca do ser humano. Então, eu acho que eu consegui trazer aqui um pouco do que eu queria falar, né, sobre essa questão do puerpério, como eu estou integrando, né, porque é um processo para mim, conseguir conciliar a minha rotina da maternidade com a rotina daquilo que fez tanto sentido para mim, que é o puerpério emocional. Eu falei esses dias com a Patrícia, né, que a gente faz o papo de mãe junto. Não é à toa que eu me identifiquei tanto com o puerpério, né? Eu passei por 3 puerpérios e só no terceiro eu consegui realmente olhar para o que eu estava sentindo, né? No primeiro eu achei que era por outras coisas, né? Eu moro no interior de Minas, eu fui pro Maranhão, então eu achei que o que eu estava passando ali
era questão né, de ter ido embora, de estar longe. Depois voltei, Pietra, né, teve questões de saúde, tudo, então eu achei que tudo que eu estava passando ali era por conta daquilo. E só hoje eu entendo e sei que tudo aquilo que eu experimentei nesses 2 puerpérios, né, me trouxe força para tentar buscar algo diferente. E esse período que eu fiquei, né, buscando autoconhecimento, quando elas começaram a estudar, que eu tinha um pedaço do dia livre, né, para mim. E aí é onde uma coisa que eu queria falar também é sobre isso. Precisamos aproveitar o momento que temos junto com eles, desfrutar desse momento e também encontrar aquilo que faz sentido pra gente, né? Porque eles vão crescer. Primeiro é a escola, é um tempo fora, depois eles vão para a faculdade, vão trabalhar e vão sair. Então você precisa sim de saber aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer realizar além da maternidade, né? Se dedicar sim à maternidade, aquilo porque é importantíssimo tanto para você quanto para os seus filhos, mas também buscar nos momentos, né, apropriados, de acordo com a sua rotina, com a sua realidade, aquilo que faz sentido para você, né? Não buscar, não é só pelo dinheiro, não é só pelo status, é pelo que faz sentido, porque nós precisamos de sentido, né? Buscamos os símbolos, buscamos os contos, buscamos os sonhos, porque a gente precisa desse sentido. A vida sem esse sentido, sem esse significado, se torna muito pesada, muito vazia, né? Só para pagar a conta, para fazer o que precisa ser feito socialmente, se torna vazia. Então, durante essa questão dos filhos e crescendo, a gente ir buscando também aquilo que faz sentido, aquilo que faz significado para nós, né, como mãe, como mulher, e aquilo que a nossa alma deseja. E voltando na questão da identificação com o puerpério, é justamente isso. Eu me identifiquei tanto com o puerpério, com a formação do puerpério, né, e com a questão da psicanálise, da psicologia junguiana, porque são coisas que trabalham a alma, trabalham o inconsciente, trabalham a entender, né, essa psique. Então são coisas que trazem um sentido mais profundo para a vida. E isso faz muito sentido para mim. Isso é algo que eu gosto, é algo que eu vivi, né? E os 3 puerpérios, cada um me trouxe, né? Quando elas começaram a estudar, como eu falei, vocês não importam não, que eu vou e volto. Quando elas começaram a estudar, as 2 maiores, né? Que eu tinha esse tempo para mim, e eu ainda estava em casa, eu busquei outras coisas para ir trabalhando, né? Mas mesmo assim eu ainda achava que, por quê? Porque não era só pelo ser, não era só, era muito mais pelo dinheiro, por falar assim, não, ela não tá só em casa cuidando das meninas, né? Ela faz outras coisas. O mostrar, né, para a cultura, para a sociedade que eu estava fazendo outras coisas. Quando na verdade aquilo ainda não tinha sido integrado, eu ainda não tinha encontrado o significado, o sentido desse servir. E o puerpério trouxe muito esse significado para mim, né? O olhar para essas mulheres, o trazer esse conhecimento de que pode sim ser diferente, que existem outras possibilidades, que durante o trabalho de parto pode sim sentir dor, mas você pode também se conectar ali com aquele momento e se entregar, né? E se preciso for, que seja uma cesárea, se preciso for, e se tudo evoluir bem, que seja um parto domiciliar, que seja um parto dentro do carro, igual foi o meu, né, o meu terceiro. E tá tudo bem. É aquilo que eu precisava viver naquele momento. E aí quando a gente vai passar por esse puerpério, por esse período, né, de olhar para essa nova vida que surgiu, a gente consegue
né, entender aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Que o puerpério traz muito isso, esse olhar para si e aquilo que você precisa trabalhar e integrar em si, né? Eu acho que é isso, eu acho que eu consegui trazer aquilo que eu queria trazer sobre a questão do puerpério, sobre esse meu processo, né, de integração, trouxe um pouquinho sobre a questão, né, do desmame, né, que esse período de desmame que eu passei junto com a Maia, e de encontrar essas formas, né, de estar sempre ali em contato com eles, de olhar para eles e de entender a individualidade de cada um, que foi muito o papo que a gente trouxe no último Papo Demais sobre a educação, né, que a gente, eu, a Patrícia e a Bárbara, né, falamos sobre a educação, de olhar a individualidade de cada filho, né, e eu falo isso por conta da diferença que eu tenho, né, das filhas, uma com 13 anos na adolescência, uma com 10 anos que ainda é muito criança e está aproveitando essa infância dela intensamente, e uma bebezinha de 2 anos e 4 meses. Então, não é só a partir da minha experiência que eu falo, mas também, né, do estudo que eu busquei, daquilo que eu vivi, integrando tudo isso, integrando essa busca minha por encontrar aquilo que faz sentido e significado para mim. E que cada uma de nós, né, possamos encontrar aquilo que faz significado e sentido para cada uma. E assim, é através do conhecimento, de olhar outras possibilidades, né, de desvendar o que eu quero, o que eu desejo, né? Muitas de nós passamos por situações complicadas durante a gestação, durante o trabalho de parto, durante o puerpério, por falta mesmo desse conhecimento, de entender, não digo conhecimento só teórico, eu digo conhecimento de olhar para si e entender aquilo que você está vivendo. Olhar para a sua realidade com um olhar maduro, com um olhar... É um olhar maduro mesmo, não encontro outra palavra aqui, né? Um olhar para a sua realidade, o que a sua vida está te chamando agora, o que você precisa viver agora para você crescer e se desenvolver como mulher, como mãe, como pessoa, né? Eu agradeço a quem entrou na live, a quem ficou um pouquinho, e agradeço a todos que vão assistir depois, eu vou deixar salva, né? E eu espero que a gente encontre, né? Cada uma da sua maneira, cada uma no seu caminho, aquilo que faz sentido para cada uma de nós. Então, muito obrigada e até mais.